Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vocês ficaram sabendo, nós fizemos um vídeo aqui de que o Lula processou Ciro Gomes e agora o Ciro soltou um vídeo pouco antes de eu parar para gravar esse aqui. Eu quero trazer esse vídeo na íntegra de Ciro Gomes e, claro, algumas reflexões pessoais daquilo que o Ciro vem pontuando, trazendo números, trazendo dados, trazendo denúncias e alertas em relação a algumas coisas que o governo Lula tem feito. Então é um vídeo do Ciro muito importante, que é uma reação dele ao processo que o Lula está movendo contra Ciro Gomes, e eu quero, claro, trazer aqui algumas ponderações que eu acho são importantes, ouvir a opinião de vocês, saber aqui embaixo o que vocês pensam a respeito. Só que antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda um joinha pra cima, não gostou pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, sem muita enrolação, vamos lá então trazer aqui o que disse Ciro Gomes. E aí eu vou pausando para explicar algumas coisas que o Ciro está dizendo aqui. E, pessoal, antes até de introduzir, eu falei que era sem enrolação, vou dar só uma enroladinha. Isso aqui é o seguinte, o que eu vou trazer aqui não depende se você gosta do Lula ou não gosta do Lula, se você gosta do Ciro ou não gosta do Ciro. Vamos deixar a paixão por político de lado, vamos deixar, às vezes até ódio por político de lado, vamos analisar o que está sendo dito. Se você concorda com o Ciro do que ele fez em algum momento, de uma crítica, de uma atitude dele, ou se você gosta demais, vamos esquecer isso por alguns minutos, vamos refletir sobre o que está sendo dito, porque isso interessa, isso importa para todo mundo, para quem gosta do Ciro, para quem não gosta, para quem votou nele, para quem não votou, que todos nós brasileiros somos, de alguma forma assim, dá para dizer vítima de ação de alguns governos. Todo mundo está no poder, toma decisão que recai sobre todos, sobre os eleitores dele e sobre os não eleitores, sobre quem simpatiza e quem não simpatiza. Então, repito, vamos deixar simpatia e antipatia por esse ou aquele político de lado e vamos refletir aqui com Ciro Gomes. E aí, claro, se você refletir e discordar dele, fica à vontade para comentar aqui embaixo, não tem problema algum. Nos últimos anos, eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare. Você sabe, é a manipulação no Brasil do próprio judiciário para a perseguição de pessoas que são vistas como inimigas dos poderosos. Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Aceitei nos últimos 10 anos essa tarefa, muitas vezes sobre-humana, de tentar defender o povo brasileiro num país onde quase nenhum político se levanta contra os bancos. Agora, finalmente, o maior dos agentes dos agiotas, o presidente Lula, ele mesmo, do alto da sua covardia e manipulando o próprio poder da presidência da República, entra nesse jogo judicial na tentativa de me calar. Me interpela judicialmente por suposto ataque à sua honra, mas não por calúnia, pois me daria o direito de pedir o que direito se chama exceção da verdade, que é provar que tudo que eu falo é a mais pura verdade. Aqui está um ponto importante, que se o Ciro fosse processado pelo Lula por calúnia, o Ciro poderia ir lá e falar, opa, eu quero provar então o que é verdade, mas não. A estratégia normalmente, até eu lembro que o Ciro fez até de uma forma bem humorada, uma fala em relação ao Collor, né? Porque o Collor também processou o Ciro, na ocasião, não sei como é que tá isso, mas tinha ganhado, o Ciro ia ter que pagar 800 mil reais pro Collor. Aí o Ciro até provocou, falou, não, assim, se fosse por calúnia eu ia lá e falava, não, pera aí, é ladrão mesmo, tá aqui, tá provado. Mas aí processa por danos morais, aí coisa que aí não depende do Ciro provar ou não provar. A propósito, não o ofendi em nada em minhas exposições das políticas de agiotagem do governo. São os fatos, e somente eles os fatos, que o ofenderam. Lula não colocou o pobre no orçamento, colocou o pobre em leilão. Todo o povo brasileiro virou um imenso banco de dados e ativos a serem negociados com bancos agiotas para roubá-los de todas as formas possíveis a partir da taxa de juros mais alta do mundo. Dados de aposentadorias, benefícios assistenciais, o BPC, até o Bolsa Família, tudo virou ativo para ser explorado pelos bancos agiotas brasileiros. E pior, investigação apenas do início da Polícia Federal indica aquilo que eu estou cansado de saber. Empréstimos consignados foram concedidos fraudulentamente e juros exorbitantes cobrados criminosamente de nossos aposentados em um escândalo que somente agora começa a aparecer.
E enquanto nossos idosos são empurrados para o crédito involuntário, os jovens do Brasil, as famílias brasileiras são tragados por cassinos digitais travestidos de apostas esportivas, as tais bets, destruindo suas famílias, que já vivem na fome, na dificuldade, e se manda ainda bilhões de reais e de dólares de divisas para o exterior. Nada disso é acidente. É o projeto de Lula para o Brasil. Um plano para tornar não só o Estado brasileiro, mas especialmente o povo brasileiro completamente dependente do sistema financeiro. Eu penso que é a mais maligna engenharia social já vista nesse país. A mais selvagem face do capitalismo que já tivemos. Enquanto eles repetem a mentira da inclusão, diariamente transformam miséria em ativo financeiro e esperança em dívida no aplicativo de jogos online, incluindo milhões nos cadastros de inadimplentes. São mais de 73 milhões de pessoas no SPC e no Serasa. O projeto, para mim, é claro. A pobreza não é para ser superada. A pobreza virou um ativo a ser explorado politicamente e financeiramente. A pobreza é o negócio do governo Lula. Os bancos, os seus beneficiários. Não me calarei. Não podem me intimidar. Quem não tem rabo preso, nem pretende ser candidato a mais nada, a não ser a defender o povo brasileiro, vou lutar até o último dia da minha vida. Bom, pessoal, então tá aqui palavras duríssimas de Ciro Gomes, mas como ele próprio, né, trouxe ali, são fatos, números, que não adianta você brigar contra eles. Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos hoje 73 mil pessoas, 73 milhões pessoas com o nome no SPC e no Serasa. Isso é um dado. Ah, William, mas quando o Bolsonaro deixou o poder, ele já deixou isso aí. Pois é. E aí o Lula lançou um programa tal do Desenrola, quantos milhões que tirou? Então não adiantou. Então se saíram alguns milhões, entraram outros. Ou seja, ficou elas por elas. Num programa Desenrola que foi uma cópia mal feita daquilo que o Ciro tinha proposto já em 2018, que virou chacota, muita gente zombou, e depois caiu a ficha de que, opa, aquilo é realmente importante, porém mal feito pelo atual governo, que na prática não adiantou nada. Quando o Ciro fala os juros mais altos do mundo, pois é, isso aí também é um dado, não é opinião, não é eu acho, é só você pesquisar. E detalhe, aí o que chama atenção é que quando era com o Bolsonaro, que teve um momento ali do Bolsonaro que foram juros baixíssimos durante a pandemia, mas depois que a coisa deu uma normalizada, o juro também subiu. O Brasil passou a ter com o Bolsonaro os juros mais altos do mundo, como tinha com a Dilma, como tinha com o Temer, como tinha com o próprio Lula, com o Fernando Henrique, é um modelo que está errado no Brasil. E hoje o juro está o mais alto dos últimos 20 anos. E aí, quem criticava o juro alto no governo Bolsonaro e se diz de esquerda, agora passa pano. Até o ano passado, quando os juros altos no governo Lula, você tinha a crítica ao Campos Neto. Ah, o Campos Neto, bolsonarista, querendo sabotar o governo Lula, o sucesso. Quando o Galípolo entrar, eu falei aqui, não vai adiantar. Eu bati nessa tecla aqui 200 mil vezes, é até repetitivo. Como de fato entrou, e o juro, além de não cair, está subindo mais. E agora? Aí você vê caladinho, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias, a turma do PT calada. E o Ciro não se cala. Aí vem negócio crédito consignado agora para trabalhador da iniciativa privada, que já tinham consignado servidor público, os aposentados, agora é isso aí, endividando mais o povo. E aí o que acontece? Nós temos uma inflação no alimento que, né, atinge mais a classe mais baixa, aí o povo perde o poder de compra, né, a renda cai, aí a pessoa se vê ali, opa, não estou conseguindo pagar as contas aqui, né, tem aluguel, energia, comida, cesta básica, a comida subindo, aí opa, vamos ter uma ideia aqui, vamos liberar o consignado agora, né, para quem tem aí carteira de trabalho em iniciativa privada. Aí fala, opa, então ao invés de eu solucionar o problema, atacar aqui a questão da inflação, aí você sobe o juro, supostamente para atacar a inflação, e libera crédito consignado, para o cara se endividar mais. Às vezes tem um nome sujo lá e tal, mas agora vamos criar um jeito aqui de liberar o crédito para o cara ficar endividado e beneficiando quem? Os bancos. Os bancos. E o Ciro faz a letra das bets, regulamentada nesse governo. Então, pessoal, não são opiniões, são fatos. E aí é inacreditável que a passação de pano toma conta do chamado campo progressista, que se perdeu faz tempo. Eu disse aqui várias vezes e vou repetir uma reflexão. Se essa questão do consignado, essa questão de regulação de BET e outras decisões, juro alto, fosse no governo Bolsonaro, PT, PDT, PSB, PSOL, mas estariam, né, criticando, soltando pelo menos notinha, né? Porque manifestação, a esquerda perdeu a capacidade de se manifestar na rua, levar a multidão. Não leva mais, já tem um tempo.
Mas pelo menos a notinha estaria saindo. Agora não, comendo o governo Lula, ou é silêncio, ou vai relativizando, vai justificando o injustificável. E quem que se beneficia com isso? Alguém acha que é a esquerda que se beneficia com isso? É claro que não. É a direita, a extrema-direita, não só aqui, mas em outros países também. O que fortalece o bolsonarismo não é a crítica que se faz à esquerda, mas é a atitude da esquerda quando está no poder. Que o povo se revolta, se indigna e fala, opa, quem representa, né, o antídoto disso aí, que está no poder? Se quem está no poder é a suposta esquerda, que não é de esquerda, não tem nada, só talvez a estética, e nem a estética está tendo mais, até isso está perdendo. Então quem se beneficia disso? O outro lado. Quem que é o outro lado? Infelizmente, nesse momento, é o bolsonarismo. Então e quando era o Bolsonaro no poder, o povo também insatisfeito, quem representava o antídoto aos desmandos do Bolsonaro? O povo enxergava que era o Lula. Então, aí, opa, vamos trocar. Tira o Bolsonaro, põe o Lula. Aí o povo está insatisfeito. Vai tirar o Lula e pôr quem? Esse é o ponto. Então, quem nesse momento está se beneficiando é a direita, está aí. A gente vê as pesquisas, Tarcísio bem, Michele. O Ciro está bem nas pesquisas, mas diz que não vai ser candidato. Não sei se ele vai aguentar não ser. Vamos ter que aguardar de todo jeito. Fica aí um vídeo do Ciro importante, né, que é uma reação dele, repito, a um processo que o Lula está movendo contra o Ciro, segundo o próprio Ciro, na tentativa de calar, e não vai dar certo. Eu acho que é um tiro que sai pela culatra. Esse vídeo aqui acabou de sair quando eu paro para gravar, mas deve ter uma repercussão gigantesca, e aí acaba que tem um efeito contrário ao que o Lula desejava. Se a ideia era calar o Ciro, eu acho que não vai conseguir, e vai dar mais voz, ainda mais, digamos assim, alcance às denúncias que o Ciro fez antes e vai continuar fazendo. Bom, e antes de terminar, quero convidá-los para conhecer o canal Cineminha. Quem não conhece está perdendo. É um canal do meu filho, Fábio Jacob, que fala de cinema, de série, de muitos filmes. É muita coisa bacana, muita dica. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Bora dar essa força pro meu filho, Fábio Jacob. Quem não está inscrito, se inscreva. Se está inscrito, lembra lá, ativa o sininho, deixa like, comenta e compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E vamos levar mais gente pro canal Cineminha, porque lá a gente dá uma descontraída, dar uma aliviada nesse Brasilzão aí que às vezes, né, nos traz assim muitas dificuldades, muitos problemas, mas tem também que ter o tempo de assistir um filmezinho com a família aí. Gente, então é isso. Um abraço. Fiquem todos com Deus.